Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria revê-los através da abertura de mais uma lição, de mais um trimestre. Olha que já tem quase 40 anos que eu sirvo essa fé maravilhosa e nunca deixei de admirar cada lição nova que o Senhor providencia para o seu povo. Sempre uma expectativa maravilhosa, e essa não podia ser diferente, né? Como foi a que acabamos de estudar, essa então maravilhosa. Grandes lições, grandes momentos passaremos juntos estudando essa maravilhosa lição. Eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela história de nossa vida, Senhor, na jornada cristã, que Tu tens encaminhado lições tão maravilhosas para o sustento de nossa fé. Capacita-nos, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, nesse novo trimestre, que possamos não só encontrar esse sustento, mas viver uma fé maravilhosa, orientada pelo Teu Santo Espírito, através do estudo desta lição. É o que te suplicamos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos é o que examinaremos durante esse próximo trimestre. Na introdução desta lição, temos um título, A Vitória do Evangelho, uma prévia do início dos estudos desse próximo trimestre. Aqui, logicamente, apresenta-se a história do livro de Atos e algumas pinceladas sobre o seu autor, Lucas. O autor-personagem que escreveu essa obra, não fica difícil de identificá-lo, porque nos dois livros que ele escreveu, do que temos em mãos, que é o Evangelho de Lucas, o terceiro dos Evangelhos, e o livro de Atos dos Apóstolos, dois textos amarram essa identidade, que é Lucas 1, verso 3 e Atos capítulo 1, verso 1. Em ambos os livros, o autor deixa uma identificação muito clara e um vestígio muito forte de que essa obra estava sendo patrocinada por uma pessoa influente, certamente outro gentio como ele, provavelmente até conterrâneo dele, lá de Antioquia, onde ele nasceu, na Síria. Indivíduo esse de nome Teófilo, aonde ele faz menção em ambos os livros, tanto em Lucas quanto em Atos dos Apóstolos. Isto fica clara a identificação dessa autoria de ambas as obras. Isso sem falar no restante da Escritura, tanto do livro de Lucas quanto de Atos dos Apóstolos, as formas de linguagem aplicadas nas descrições dos mesmos. Muitas linguagens idênticas, forças de expressões utilizadas pelo autor tanto num livro quanto no outro. Inclusive Paulo, em Colossenses capítulo 4, verso 14, também faz menção desse indivíduo como o médico amado, que Paulo comenta nesse texto, de Colossenses 4, 14. E com isso, automaticamente, médico amado, subentende-se que esse personagem, Lucas, não só se tornou um companheiro de Paulo, o apóstolo dos gentios, como fortaleceu a sua missão e também acabou, evidentemente, se tornando médico de Paulo, que tantos problemas enfrentou problemas de saúde muito forte durante as suas missões. Desde que Marcos partiu para outro rumo, Lucas se agregou a Paulo e seguiram juntos. E digno então de Paulo fazer essa menção que fez na carta aos Colossenses. Uma outra curiosidade muito interessante é que alguns estudiosos o consideram como um grande historiador, um historiador muito meticuloso. Basta ver a forma com que ele apresenta a genealogia de Jesus, pegando de José, colocando uma marcha ré, chegando até em Deus, passando por Adão e chegando em Deus.
como ele foi criterioso, dentre outros detalhes das obras escritas por ele. Realmente, Lucas foi uma pessoa muito especial. Tanto Paulo quanto Lucas foram marcas importantíssimas na composição da segunda geração de cristãos, ou seja, a geração após a ascensão de Cristo. Por isso, a menção segunda geração, que teria uma missão distinta de alcançar a todo povo, tribo e língua, ou confins da terra, como palavras mencionadas pelos lábios do próprio Cristo antes de sua ascensão. E a primeira geração ocuparia, evidentemente, a missão de atingir Jerusalém, toda a Judéia e toda a Samaria, envolvendo automaticamente as 10 tribos de Israel. Quando fala de Judéia, estamos falando de 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, o reino de Judá e o reino de Israel, as 10 tribos, que a capital fica referenciada como Samaria. E sabemos que nos dias de Cristo, esses 2 reinos, já há muitos anos, desde os dias da morte de Salomão, iniciou um conflito muito grande que acabaram se tornando inimigos. E Jesus não deixou barato. Tanto pessoalmente foi lá e preparou, fez a sua parte, como deixou pessoas, nós estudaremos ao longo dessa carta de Atos dos Apóstolos, estudaremos as providências que Cristo tomou para que pessoas já ficassem posicionadas ali dentro, dando sequência à sua missão. Como Maria Madalena foi uma delas, que muito trabalhou naquela região. Que mais tarde, a segunda geração então, os sobreviventes da primeira geração e membros da segunda geração, passaria por ali, por Samaria, completando esse trabalho naquela região e estendendo para outras partes, se dirigindo até os confins da terra, onde eu e você assumiríamos o bastão do revezamento para completar com essa missão, já no 7º período da igreja, no Apocalipse, chamado então de Laodiceia, ou povo justo, povo do juízo, que envolve a mim e a você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Até o ano 31, Jesus viveu 33 anos nesse mundo, e os últimos 3 anos e meio nem se fala de quanta perseguição e quanto sufoco para conseguir cumprir com a sua missão. Os próximos 30 anos, 30 e poucos anos, não seria diferente. Como a primeira geração de cristãos conversos, como a segunda, sofreria, penaria para dar conta de fazer o que fizeram. E o livro de Atos dos Apóstolos está exatamente sintetizando essas ações dos apóstolos após a ascensão de Cristo. Iniciando, evidentemente, pelas prévias do Pentecostes, indo até a perseguição, martírio, sofrimento desses novos apóstolos e discípulos, complementados, então, entre os muitos atos, o exílio de João, o discípulo amado, com o relatório do livro das Revelações, o Apocalipse. Realmente passaremos momentos muito agradáveis e eletrizantes estudando o livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro tema: sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8, temos o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, a primeira coisa que ele aponta aqui é uma promessa de que ele iria embora, mas deixou confirmada mais que nunca a promessa do poder para os membros de sua igreja que desejasse de fato a salvação, levar avante a obra dessa missão de salvação para todo o povo, tribo e língua. Ele daria poder, é garantia. Ele está aqui prometendo com os lábios dele. Foram as últimas palavras dele, face a face aqui com os discípulos, antes de sua ascensão. E ele vinculou claramente a descida do Espírito Santo, que estaria ali 10 dias para frente. Eles passariam 10 dias de oração e o Espírito Santo desceria.
Coisa linda. E estaremos estudando detalhes sobre isso. Quando ele fala que deveria iniciar por Jerusalém, que era a capital de Judá, capital esta, aonde recebeu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aonde ele se entregou em sacrifício para nosso resgate, começando ali, fechando o reino de Judá, as tribos do sul, e quando ele fala em Samaria, está falando de tribos do norte, Israel, as 10 do norte, completar todo o Israel de Deus. 12 apóstolos estavam comissionados para isso, inicialmente. Agora, aqui, nesse momento, já estaria se agregando como testemunhas dessa ascensão e sendo batizados logo em seguida, antes do Pentecostes, mais 120 pessoas. E todo este grupo de novos discípulos e apóstolos, me refiro a discípulos e apóstolos, porque apóstolo é o que aprende e ensina, e o discípulo é aquele apenas que aprende e segue. É o aluno. O apóstolo se torna um professor, ele pratica e ensina. E esse apostolado e esse discipulado eram partes fundamentais da missão do ID, que se estabeleceu desde esse momento até os nossos dias, e estará de pé até que o Senhor volte. Mas os problemas que estariam agregados a tudo isso aqui, o primeiro deles é que o Espírito Santo veio, nem todos na igreja estavam dispostos a se agregarem às virtudes desse Espírito. Temos alguns exemplos, como Ananias e Safira, e que se estende até hoje aos nossos dias, muitos Ananias e Safiras, como vários outros tipos de mau testemunho que temos dentro da igreja, sempre teve no passado, teve nos dias de Cristo, e na história da igreja sempre teve. E isso porque são pessoas que não se agregam às virtudes do Espírito. Quer o Espírito, mas não quer o seu poder. Não quer exercer. Não quer usufruir das virtudes do Espírito para cumprir com a missão do ID. Porque sem o poder, ninguém cumpre com a missão. Precisamos de nos agregarmos a Ele para cumprirmos com a missão do ID. O segundo problema, já embutido no primeiro, é testemunhar. É uma minoria absoluta na igreja, infelizmente, que deseja testemunhar. Tira por base. Quando vai fazer campanha de distribuição de folhetos, ou quando vai fazer campanhas de estudo bíblicos, já some, dá uma raleada boa na igreja. E desses que vão distribuir folheto, a maioria acha que com aquilo ali já cumpriu com a missão, não precisa mais nada. Não precisa de acompanhar aqueles membros que ele convidou, não precisa de dar estudo bíblico para eles, auxiliar, fazer visita. Aí fica hospitais para um lado, que é uma minoria menor ainda que visita, penitenciárias, etc, etc, etc. O mundo ao nosso redor precisa ser evangelizado. E nós só vamos fazer isso se nos agregarmos ao testemunho daqueles que de fato se agregaram às virtudes do Espírito. E lembrar, como aqui, já no início da igreja primitiva, antes de Jesus subir ao céu, ele deixou determinado uma rota missionária, essa rota continuou sendo constituída pela igreja. Essa rota continua de pé, não mudou nada. Aos confins da terra, está na minha e nas suas mãos fazer esse trabalho, de estar pregando o evangelho a todo o povo, tribo e língua. Não podemos esquecer que o mundo gira ao nosso redor. Se cada um cumprir com a missão ao seu redor, o evangelho atingirá todo o povo, tribo e língua. E em muito breve Jesus estará voltando. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, a restauração de Israel. Aqui em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, nós entramos numa questão interessante. Depois do Calvário, com a ressurreição de Cristo, túmulo vazio, eles vieram a entender muita coisa que a conta que eles fizeram a Cristo aqui, ainda mostra que ainda tinha muita coisa para entender ainda. Eles já estavam querendo ir longe demais, eles já estavam, quem sabe, imaginando um estabelecimento ainda de reino político de Cristo nesse mundo.
ou uma descida antecipada da cidade santa. Por isso, Jesus bateu de frente e falou bem claro que não cabe a vocês, a nenhum mortal, conhecer os desígnios do Pai com relação ao tempo que acontecerá essa restauração aos escolhidos do Senhor de todos os tempos. Tanto os descendentes de sangue, quanto os descendentes de fé de Abraão. Os filhos legítimos e filhos da fé. Que se agregariam nesse contexto de restauração apontado nesse ponto do livro de Atos dos Apóstolos. Com isso, percebemos que eles já estavam compreendendo, graças a essa resposta, se juntando à maturação que já vinha acontecendo até ali então, desses apóstolos, para começar a entender a distinção das duas missões do Messias. A missão Cordeiro e a missão Redentor. Na missão Cordeiro, ele morre e paga o preço. Na missão Redentor, ele nos resgata, nos redime e nos leva de volta para o reino eterno, depois desce com a cidade santa para cá, para estabelecer o reino de Deus eternamente. Eles compreendem a parte do Cordeiro e a parte do Redentor. Ambas essas partes envolvidas no amor de Deus, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas o motivo que trazia uma certa dificuldade de compreensão ao tema requerido na ocasião, muito em parte se deve à maneira com que a igreja vinha vivendo a espiritualidade. Na realidade, a igreja judaica contemporânea de Cristo acabou sufocando a razão bíblica, a razão escriturística, a razão da palavra de Deus, sufocada por tradições, sufocada por tanto sofrimento que eles apenaram ali e criaram as tradições como se fosse uma válvula de escape para tentar formar um povo mais distinto, mais seleto a olhos humanos e não a olhos divinos. Acabaram não compreendendo a missão profetizada do Messias. A parte de Redentor, eles nunca tiraram de vista e estavam esperando só essa. Para chegar, colocar o Império Romano para fora e restabelecer o trono de Davi e pronto. Mas a parte messiânica, a parte de Cordeiro, não entenderam. Ficou sufocada. E quando ele aparece ali, em toda aquela simplicidade, mostrando uma forma de reinado completamente diferente do que eles estavam esperando, ele acabou sendo rejeitado. Veio para que era seus e os seus não o quiseram. E isso muito influenciou na decisão de muitos cristãos judeus naquela ocasião, e de certa forma atingia gentios também que tinham influência com a religião judaica, de alguma maneira. Eu diria, isso não é a mesma coisa hoje? Muitas pessoas não continuam sufocando a razão bíblica, a razão escriturística da palavra de Deus, o teor, o sangue da palavra de Deus, que é o mesmo do Calvário, justamente porque prefere moldar cristãos à sua própria visão, à sua própria forma de ver, criando tradições, regrinhas, formas de viver um cristianismo que não tem nada a ver com os princípios de amor, de perdão e de evangelismo, principalmente estabelecidos pelo próprio Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Não podemos sufocar a verdade. Não podemos sufocar a palavra. Nós temos que estudá-la, compreendê-la e ensiná-la. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E isso é uma regra natural. Não falha, pode ter certeza. O formalismo religioso dos dias de Cristo sufocou a razão bíblica, sufocou a razão da palavra e deixou a palavra infrutífera nos líderes da sua igreja, que acabaram rejeitando-o e condenando-o à morte. E dificultando a obra dos apóstolos e da segunda geração também, que surgiria logo ali, dificultando severamente o avanço da pregação do Evangelho.
Tudo por causa de formalismo religioso, religião de fachada. Essa doença continua até hoje. É a doença formada pelo vírus de uma fé sem renúncia, pelas bactérias de uma fé sem renúncia, que carcome até a alma e deixa as pessoas vazias dentro da igreja. Muitas pessoas estão vazias em casa, estão vazias na igreja, justamente porque eles vivem uma religião de fachada. Não buscam a razão da palavra, o sustento da fé, a visão na palavra de Deus, acreditar nas profecias e principalmente ensinar, pregar e dar testemunho. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Que nós possamos sempre deixar a palavra crescer em nós. E principalmente através das nossas escolhas. Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Isso é muito importante. Terceiro tema. A missão dos discípulos. Inspirados em Atos capítulo 1, verso 8, nós podemos destacar aqui 4 pontos importantíssimos sobre essa questão. O primeiro deles, o dom do Espírito Santo. Podemos observar aqui em Isaías capítulo 44, verso 3, como em Joel 2, 28 e 29, temos claramente a profecia da participação já naquele tempo, que teria o Espírito Santo na era, no desempenho da história da igreja, desde aqueles dias e nos dias de Cristo e até os confins da terra. Isso já estava profetizado. O dom do Espírito com E maiúsculo é Espírito com E maiúsculo. Está se referindo à missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade na nossa vida e na vida da igreja e na vida do mundo. Na missão de pregar o Evangelho a todo o povo tribilíngue. Ele, pessoalmente, esse personagem, administraria essa obra diante da igreja. Um segundo ponto, a função do testemunho. Aqui trata claramente, como percebemos em Atos 1, 21 e 22, e o capítulo 4, verso 20, como 1 João 1, de 1 a 3, podemos observar que é uma questão de qualificação missionária. De qualificação de membros envolvidos nessa missão. Você quer se qualificar? Você está disposto a ser qualificado? Então dá testemunho. Então vá testemunhar da palavra. Aí você estará a cada passo mais dentro dessa missão se qualificando mais e mais para a honra e glória de Deus. E crescimento nosso na graça de Deus. Aqui fica embutido claramente que a primeira geração, que é aquela que conviveu diretamente com Cristo, formaria a segunda geração, ou seja, a geração de cristãos conversos que se daria a partir da ascensão de Cristo. Então, essa missão de formar apóstolos e discípulos aconteceria numa sequência permanente até que Jesus pudesse voltar pela segunda vez. E isso ainda não aconteceu, então estamos vivendo esse momento até hoje, de apostolado e discipulado, tudo dependendo claramente da função do testemunho, que é a qualificação ministerial para isso. Cada um de nós temos a nossa missão. Seja como membro comum, seja como oficial de igreja, sejam como ministros. Todos nós precisamos da qualificação, que é a maior identidade apresentada da função do testemunho. Se nos qualificamos em Cristo, Ele alcançaremos êxito na missão confiada a cada um de nós. O terceiro ponto a ser observado aqui é o plano da missão. Veja que Jesus ali, como comentamos na abertura, ele mostrou uma rota missionária. Vocês começam por Jerusalém, que é onde desencadeou todo o processo, onde o amor do Deus do universo, do Criador do universo, mostrou o ponto máximo do seu amor, que é dando o seu único da espécie, ali, naquele lugar. Então começa evangelizando ali, que ali está quente o testemunho, e tudo que estava acontecendo ali.
Principalmente a história do túmulo vazio e da ascensão, que se daria ali naquela região, em cima do Monte das Oliveiras, a 1.100 metros do Templo de Jerusalém. Então, comece por Jerusalém, desçam para Judá, cubra toda Judá, fechando o reino de Judá, as duas tribos do sul, e passem para Samaria, insinuando abertamente cobrir as 10 tribos do norte, fechando o Israel de Deus. Esses apóstolos judeus escolhidos a dedo por Cristo passariam a pregar o Evangelho em todo o Israel de Deus, e em muito breve eles estariam estendendo essa pregação a todo o povo, tribo e língua, que é aos confins da terra. Ou seja, estariam formando a segunda geração de cristãos após a ascensão de Cristo, que junto com essa segunda geração, eles prosseguiriam nessa missão do Evangelho até os confins da terra, que alcança a mim e a você na mesma missão e nos mesmos propósitos, porque esse Senhor que subiu lá no Monte das Oliveiras aos céus, vai voltar nas nuvens. Como na nuvem foi recebido, nas nuvens ele voltará. E eu e você que estamos na missão de recebê-lo. Porque aqueles que viveram ali naquele momento estarão ressuscitando junto com os contemporâneos nossos, para abraçar com ele também. Mas quem tem a obrigação de cumprir com essa missão é eu e você, que vivemos hoje, no ano de 2018 da era cristã. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E o quarto ponto aqui observado é a orientação da missão. Então Jesus deu orientação ali no Monte das Oliveiras, como anteriormente eu já tinha dado na missão dos 12, lembra lá nos Evangelhos? Pois é, agora ali ele estava dando a missão dos 12 e da enorme e incontável multidão que surgiria a partir dali, de missionários e missionárias que deveria levar esse Evangelho a todo o povo, tribo e língua. E avisando claramente que o Espírito Santo desceria para administrar pessoalmente a sua igreja. Era só ficarem atentos e se agregarem ao trabalho dele para estarem todos seguros, tanto da salvação quanto do cumprimento da missão. E pudesse todos, os salvos de todos os tempos, estar abraçando com o Senhor em muito breve. É lógico que olhando da ótica da eternidade, o que é 2000 anos? Para ele vir, desde que Adão pecou, demorou cerca de 4.000 anos. Curioso, né? Com 2000 anos, com mais ou menos 2000 anos, aconteceu um dilúvio, um fim do mundo. Mais ou menos 2000 anos depois, aparece o Messias. E agora, mais ou menos 2000 anos, está eu e você aqui falando desse mesmo trabalho, dessa mesma missão, da breve volta de Jesus. Precisamos nos apegarmos a isso, estudar as profecias, aprofundar no conhecimento sagrado e principalmente pregar, ensinar, para que a nossa missão se cumpra e ele possa voltar. Para fechar esse tema, Lucas 24, de 44 a 48, fica bem claro nas orientações do Senhor ali, que a compreensão e divulgação da palavra eram fundamentais, tanto para aqueles apóstolos como para mim e para você. Para isso, nós não podemos ficar sufocando a palavra, não podemos ficar sufocando a verdade. Está na palavra? Está ensinando ali? É missão compreender e ensinar? Vamos compreender, vamos abrir o coração, vamos abrir a mente. Renovai-vos. Paulo escreveu isso. Renovai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Isso é fundamental, irmãos. Nós não podemos ficar estacionados no tempo, que isso nos trará uma ferrugem tremenda e não teremos condição de sair do lugar. Chega a grudar. Mas se nos renovarmos, vai brilhar muito. Quanto mais se renova, mais brilho. Porque ele diz que nós somos a luz do mundo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, ele voltará. Atos capítulo 1, do verso 9 a 11. Aqui nós temos um ponto maravilhoso da história da pregação do Evangelho. O próprio Filho de Deus se despedindo, sendo assunto aos céus, sendo recebido numa nuvem,
Nuvem essa, que a Pena Inspirada comenta, do Desejado de Todas as Nações, que aquela grande multidão mencionada em Mateus 27, 51 ou 53, aquela multidão que ressuscitou com ele ali, ficou com ele os 40 dias aqui na terra. E essa multidão, segundo a Pena Inspirada, já estava ali dentro daquela nuvem, só aguardando Jesus chegar para eles poderem ir embora. Só que o relato aqui de Atos apresenta que dois personagens de raça pura, chamados então de anjos, se posicionaram aqui com os membros da igreja e as demais testemunhas que estavam ali, tanto os apóstolos como discípulos e muitos curiosos que estavam ali, se posicionou, que inclusive aquela multidão dos primeiros 120 conversos que logo ali a seguir seriam batizados e se agregaria à igreja, estava ali assistindo esses dois personagens de raça pura, confirmando que aparecerá de volta. Mas que nós deveríamos estar atentos ao quê? A palavra, a tudo que ele disse e a tudo que ele fez e a tudo que ele representa para mim e para você. As nossas escolhas vão contar isso, no que nós falamos, no que nós fazemos, no que nós pensamos, no que nós vivemos e no que nós ensinamos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito sério esse assunto. Ele voltará. E a volta de Cristo vai superar em muito a ascensão. Porque ali ele subiu sem muito alarde. Só aqueles poucos milhares de pessoas ali que assistiu essa ascensão, esse dia maravilhoso. Quando ele voltar, todo olho verá. Apocalipse 7. Até os que o transpassaram. Estará ressuscitando para ver ele voltar e vai morrer de novo. Vai ser um momento glorioso. Um momento extraordinário. Onde tudo que o homem fez com a mão dele nesse mundo, nesse velho mundo, tombará ao chão, será destruído, só será recriado depois que ele voltar com a cidade santa, após um pouco de tempo, depois do milênio. Sabe, irmãos, ele voltará. Ele prometeu com os lábios dele: eu voltarei, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pense nisso, amado irmão. Não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Quinto tema: preparação para o Pentecostes. Ali então, naquele momento da ascensão, eles já se recolheriam em momentos de oração para aguardar a chegada do Espírito Santo. Como já passou a história, nós sabemos. Eles não sabiam que dia exatamente que ele viria. Porque Jesus não profetizou que isso ia acontecer no dia de Pentecostes. Não tem nenhuma profecia na Bíblia que aponta para isso. Eles mergulharam em oração e jejum para que isso acontecesse. Mas Deus já tinha traçado um projeto. E nesse projeto, ao estudar a Bíblia Sagrada, nós vimos que tudo estava relacionado com a Páscoa. Veja que curiosidade mais interessante. Com essa citação do capítulo 2 de Atos, verso 1, dizendo que a descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes, fica tranquilo de fechar um monte de charada legal. Veja que lá em Levítico 23, se for ali observado, a Páscoa era no pôr do sol de 14 para 15 de abril, que era para ser celebrada. E no dia seguinte, ou seja, no dia 15, no amanhecer do dia seguinte, já seriam trazidos os primeiros molhos de cevada e de trigo. Ou seja, iniciando então essa chamada festa de Pentecostes, que quer dizer 50 ou 50. 50 dias se passaria até acontecer isto. Vamos lá. Então, de 14 para 15, na quinta-feira à noite, do ano 31, Jesus estava estabelecendo no lugar da Páscoa a Santa Ceia, onde ele apresenta o pão representando a sua carne e onde ele apresenta o vinho representando o seu sangue. Que olha que coisa mais curiosa. E ele, no raiar desse dia, do dia 15, estaria se oferecendo como cordeiro. Estaria morrendo em nosso lugar como nosso cordeiro. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E nesse mesmo instante estaria então acontecendo, no raiar desse dia, dia 15, o dia das primícias. Justamente na sexta-feira. Veja que material interessante apresentado em Atos capítulo 2, verso 1. Ali está pontuando que a descida do Espírito Santo se daria no dia que se cumprisse Pentecostes. Ou seja, se você for lá em Levítico capítulo 23 e observar, o Cordeiro Pascal seria oferecido no pôr do sol de 14 para 15, que então estaria dando na passagem de quinta para sexta-feira do ano 31. Neste momento, nosso Senhor estava justamente estabelecendo a Santa Ceia em lugar da cerimônia pascal. No raiar desse dia, de sexta-feira, dia 15 de abril do ano 31, os primeiros molhos de cevada seriam trazidos, e de trigo também, dando início à festa das primícias, que daqui 50 dias, no mesmo dia em que Jesus estaria sendo morto, daqui 50 dias, estaria sendo concluído a festa de Pentecostes. Olha que curiosidade, né? Ele se oferece como cordeiro, morre em nosso lugar e se oferece como primícias ao Senhor. O primeiro ser no universo a morrer a morte eterna e o único que ressuscitaria de morrer essa morte. Porque todo o resto, qualquer criatura que morrer essa morte porque um dia pecou, jamais ressuscitará. Mas ele ressuscita porque ele morreu sem pecado. Mas aí então, dia 15 ele morre, 16 ele passa na sepultura, 17 no domingo ele ressuscita. A Bíblia nos informa que ele ficou mais 40 dias aqui na terra, juntamente com aquela multidão que ressuscitou com ele, que estaria pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. 40 dias somados ao dia 17 de abril, chegaríamos então ao dia 27 de maio, descobrimos o dia de sua ascensão, 27 de maio do ano 31. E 8 dias depois, estaria justamente acontecendo o fechamento da festa do Pentecostes, onde o Espírito Santo estaria descendo, no dia 5 de junho do ano 31. Muito curioso isso, né? Interessante demais. Aonde o Espírito Santo estaria oficialmente apresentando o início do seu ministério diante da igreja cristã, para que o evangelho pudesse ser levado e administrado a todo o povo, tribo e língua, ou seja, até os confins da terra, que envolveria a minha e a sua missão, que está em plena atividade aqui hoje. Esse momento do Pentecostes também seria conhecido como chuva temporã, ou seja, a chuva para o plantio da semente. Mas prometido está nas Escrituras Sagradas a chuva serôdia, onde que pouco antes dele partir, dele sair da terra, o Espírito Santo, assim que ele completar a sua missão, ele vai embora. E isso acontecerá com a conclusão da obra, da missão aqui na terra, de pregar todo o povo, tribo e língua. Ele vai chover de novo. Ele vai mostrar o seu poder, e de forma dobrada, muito maior do que foi para plantar a semente, vai ser para colher os frutos. E eu e você, estamos envolvidos nisso? Estamos envolvidos com as virtudes do Espírito, com o poder do Espírito? Para que possamos completar com essa missão? A preparação para o Pentecostes envolveu oração e jejum. Isso caiu de moda? Caiu não. Pregar, então, nem se fala. Evangelizar as multidões, nem se fala. Se ficarmos aquecendo o banco na igreja, Jesus não vai voltar. Precisamos nos envolver com as virtudes do Espírito e pregar. Na igreja é o braseiro, recebemos o sopro de Deus e saímos para pregar a todo o povo, tribo e língua. Luz no mundo. Vós sois a luz do mundo. Esse é o propósito da missão. A seara foi plantada. Está na minha e na sua mão a missão de, junto com o Espírito Santo, junto com a Santíssima Trindade e com os anjos de Deus, participar da colheita, conduzir almas aos pés de Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Sexto tema, o 12º apóstolo.
Ao analisarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, e o capítulo 1, verso 21 e 22, nós perceberemos que dois indivíduos foram selecionados para ser lançado sorte sobre eles, que foi José Barsabás e Matias, e foi lançado sorte sobre eles. Nós sabemos que no Antigo Testamento, até nesse momento aqui, foi muito comum o uso desse critério quando orientado por Deus. Lembra de Jonas? Lá no navio? Lança sorte para ver se não cai em cima de mim. Para ver se eu não estou certo no que eu estou falando. Isso aconteceu até aqui, no critério que acabou escolhendo Matias. Dois indivíduos, evidentemente ambos qualificados para essa missão, mas que pelo lançamento de sorte, o Senhor apontaria para o mais qualificado possível para o cumprimento dessa missão. Não que José Barsabás pudesse ser inferior. Com certeza ele se agregou à obra da igreja, à missão da igreja, mas com certeza para substituir um dos 12, que era o caso Judas, que é um número importante na contagem de Deus, que lá no Apocalipse nós vimos os 12 fundamentos do muro, as 12 portas que tem na entrada da cidade, as portas de pérolas, e os nomes desses 12 apóstolos, incluindo Matias, viria exatamente nos fundamentos do muro da cidade santa, conforme revelado no livro do Apocalipse, no capítulo 21. E o nome das 12 tribos de Israel sobre as portas, as 12 portas de pérola da cidade santa, contidas ao redor do muro. Muito curioso isso, não é? Aqui passou a entrar Matias. Tem uma importância muito evidente nessa quantidade de 12. Porque Apocalipse capítulo 12, verso 1, mostra uma mulher da igreja, vestida de sol do advento do Messias, com a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e a lua debaixo dos pés. E essas 12 estrelas representando tanto as 12 tribos descendentes de Abraão, quanto os 12 apóstolos judeus, que não eram especificamente de cada tribo, mas eram 12 apóstolos do reino de Judá, que é o reino que nasceu o Messias, que teria a missão de cobrir todo o Israel de Deus, que passou evidentemente a se agregar esses apóstolos e todo o Israel, num Israel só mundial, que é os filhos da fé de Abraão, que seria como as estrelas. Tanto os descendentes legítimos quanto os da fé somariam essa constelação de conversos, de membros, de salvos, que lá no Apocalipse é chamado de uma multidão incontável. E eu e você devemos estar dentro. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Esse critério de lançar sorte, que escolheu o 12º apóstolo, foi usado até ali. O que se consta, registro no Novo Testamento. Não se consta mais. E isso ficou claro. De uma vez por todas ficou bastante claro que agora não precisa de lançar sorte, não precisa de outro critério nenhum. Que o próprio Espírito Santo guiaria a igreja dali para frente. E é o que está acontecendo hoje. Não precisa de nenhum tipo de critério a mais que não seja a direção do Santo Espírito. Qualquer tentativa de manipulação é maldição. Em qualquer tipo de reunião da igreja. Pode ser comissão, pode ser trienal, quadrienal, não importa. Temos que ter a certeza absoluta que o Espírito Santo é quem está guiando. Ter essa certeza basta. Certamente, Jesus voltará em breve e estaremos abraçando com Ele nas nuvens do céu. E muito breve. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não abramos mão jamais da direção do Santo Espírito, tanto na igreja quanto na nossa vida. Isso é importantíssimo. 7º tema, a missão do ID é nossa. Eu vou citar um texto da Pena Inspirada, Desejado a Todas as Nações, página 822, que diz o seguinte: a comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem, abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. Não adianta imaginar que é de outra forma, meu irmão.
a missão foi confiada a mim e a você. E essa missão precisa atingir o ponto. A hora que atingir o ponto, atingiu a todo o povo, tribo e língua, ele estará voltando. Mas a missão é minha e é sua. Isso é muito sério. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos, com muita urgência, nos agregarmos a essa tão maravilhosa missão da pregação do Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, nos envolva com a tua missão, nos dirija nessa missão e capacita-nos para que alcancemos êxito na missão. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é a verdade, e guia os nossos passos para que possamos andar e te servir em espírito e em verdade. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.